uma outra pegou um ancinho que tinha de grama e disse assim pra mim, entrega pra ela não largar o arado. Aí eu dei o ancinho na mão dela, segura o teu chamado. Tu não vai perder o teu chamado. Deus é contigo. E ela com aquele ancinho lá. Nisso, os vizinhos estavam vendo aquilo. Chega na minha casa 5 carros de polícia. 1, 2. Eu falei, Telmo, aconteceu uma desgraça? Só pode? Aí eu lá, ali no meu momento ali, falando em línguas, enxuguei as lágrimas, falei, meu Deus, o que houve? Daí aí o policial veio assim, com a arma, tá olhando. Galera, coisa de crente. Aí eu assim, o quê? Ele assim, não, que a gente recebeu uma denúncia que tinha aqui, um pessoal fazendo satanismo. Sério, tinha uma mulher da capa preta. Uma mulher da capa preta fora, dando de pau em outra. Gente. Aleluia. Você pode dar um abraço aí na pessoa que está do seu lado e falar, ai, que bom que estamos aqui, eu nem acredito. Aleluia. Que bom que estamos aqui. Fala para ela, deu certo, amiga. Deu certo. Aleluia. Glórias a Deus. Quem aí está com as amigas? Levanta a mão. Eu quero dizer para você que mulher não anda sozinha, anda em bando. Abençoo você em nome de Jesus. Você pode se assentar. Glória a Deus. Gente, agora no Brasil, 5 horas da tarde, e tem quase 10 mil pessoas online agora. Acho que 10 vezes, sei lá, 8 vezes o tanto que a gente tem aqui. Em primeiro lugar, eu estou muito feliz de estar aqui. Muito feliz. Tem alunas do Casa de Isabel aqui? É quase a conferência do Casa de Isabel. Mas as alunas sabem. Quantas aqui já participaram de reuniões? Quando eu estive na Suíça, na Itália. Vocês lembram? Que nós sonhamos com esse momento juntas. Oramos por isso. E a minha alegria é tão grande estar aqui. Porque eu sei que aonde Deus aponta, Ele paga a conta. E aquilo que Ele levanta, Ele também sustenta. Eu quero te encharcar com essa palavra. Se de repente Deus tem te entregado projetos audaciosos, que você olha para você mesma e você pensa, eu não tenho recurso financeiro para isso. Eu não tenho recurso emocional, que eu estou com medo. Eu não tenho nem recurso físico, não sei se eu dou conta. E espiritualmente, me sinto como aquele menino oferecendo poucos pães e peixes. Mas eu quero te encorajar, que se esse movimento, esse projeto que está no seu coração, se é Deus que colocou, você só precisa ter uma certeza, que é Deus que está falando com você. Obedeça. Obedeça. Eu lembro que quando surgiu a visão, eu estava na minha casa orando, e eu nunca vou para o meu momento com Deus, ou orar para pedir alguma coisa, e até uma expansão ministerial. Na verdade, as minhas orações são pedindo a presença. Que eu quero obedecê-lo, que eu preciso da presença dEle em tudo que eu fizer. Eu não sei viver sem a presença de Deus. Eu não sei me movimentar sem a presença de Deus. É por isso que eu não gosto e não quero entristecê-lo, magoá-lo. Eu quero colocar o Espírito Santo na minha vida num lugar de honra. É por isso que os meus bastidores, a minha vida como mãe, esposa, precisa ser uma vida de adoração a Deus quando ninguém está olhando. Mas eu estava um dia, numa dessas madrugadas com o Senhor, orando e me entregando. E eu tive uma visão. E a minha avó fez 93 anos, agora em fevereiro. Eu estava com ela, e ela estava muito feliz, porque o meu pai, que é filho dela, né, deu tudo certo.
nas ministrações, olha eu. Ai, que bom ser gente com vocês. Na cirurgia, nos tratamentos, deu tudo certo. A gente protegeu ela de muita coisa para que ela não soubesse. E isso é uma lição, sabe? Só coloque na guerra quem está apto para lutar. Não puxa para a guerra do teu lado gente que não pode lutar com você. Às vezes você vai preocupar a pessoa desnecessariamente. Aquela pessoa no final das contas ela vai te atrapalhar mais do que te ajudar. Porque quando você está numa guerra, até as perguntas atrapalham, não é? Tipo assim, teve dias de alguém perguntar coisa, eu falei assim, olha, eu poderia te responder, mas é um processo tão grande. Um dia tu vai entender o que está acontecendo. Então não puxe gente que não está apta para lutar dentro da batalha com você. Sabe, chama as pessoas aptas, habilitadas por Deus, autorizadas por Deus a estar com você. E quando eu estava lá no aniversário dela, ela me trouxe uma palavra que falou muito comigo. Enquanto eu até filmei essa parte que ela estava, eu botei até no Reels no meu Instagram, depois você olha ali. Ela disse que ela ainda continuava a sonhar, mesmo aos 93 anos. E quantas mulheres bem mais jovens já não sonham mais? E ela disse, eu continuo a sonhar. E ela falou aquela palavra de Joel 2:28 que diz assim: depois disso eu derramarei do meu espírito sobre as pessoas. Os seus filhos e as suas filhas profetizarão. Os velhos terão sonhos, mas os jovens, eles terão visões. É incrível que fala sobre os nossos filhos. Eles profetizarão. Se prepare para uma geração que está vindo aí profética. Uma geração que Deus vai usar muito a boca. Eu já olho pela vida das minhas duas filhas. Eu olho a vida da Vitória e da Isabela. O quão profetas elas são. Às vezes num desenho que a Isabela me entrega em algo, eu digo, realmente está sobre as nossas flechas, sobre os nossos filhos profetizar. Por isso não se espante se o seu filho pequeno, sua filha, ou até o seu filho adolescente jovem chegar para você falando coisas que você dissesse, meu Deus, faz todo sentido. Porque está sobre eles a jurisdição de profetas, de profetizarem. Vai ser na geração dos nossos filhos que eles vão reconhecer os Davis. Uma geração de Samuel está se levantando que vai estabelecer um novo nível de adoração e entrega. Nós vamos viver coisas lindas. Enquanto o mundo diz que já está indo para o pior, e a gente vê a adolescência e as crianças desse mundo, a gente vê o quão perigoso está, o quanto que o inimigo quer destruir. Mesmo assim, uma geração está escondida e vai profetizar. Mas a avó disse, olha, os velhos terão visões. Sabe, a geração que passou terão sonhos. A geração que passou ainda sonha com que as próximas gerações vão viver. E disse assim, e os jovens terão visões. Quem é jovem aí? Eu me considero jovem demais. Que ninguém diga ao contrário. Mas nós precisamos entender que Deus nos dará uma visão. Sabe por quê? Porque a gente não pode caminhar na nossa visão. A nossa visão, ela é muitas vezes limitada, pequena. Lembra daquela palavra que diz assim, olha, os meus pensamentos são mais altos que os vossos pensamentos, né? Aquilo que eu penso, que eu digo, é muito mais alto do que você pode imaginar. Então o Senhor, Ele precisa nos dar uma visão, que a gente caminhe na visão que Ele nos deu, e não na nossa própria visão. Eu jamais viria para Portugal, Europa, fazer uma conferência, porque eu teria a minha visão tão pequena. Não uma visão alargada, não uma visão construída no céu. Foi assim que Ele fez com Abraão, quando Abraão saiu da terra dele, da parentela dele. Eles estavam dentro da tenda. E o Senhor visitou Abraão. Mas Abraão, dentro da tenda, ele não ia conseguir ver aquilo que Deus queria. E o Senhor dá uma visão para Abraão. Ele disse, sai da tua tenda e olha para o céu. O que você vê? Você pode contar as estrelas do céu? E Abraão falou, não consigo. Então é assim que será a sua descendência.
E eu lembro que naquela noite orando, eu tive uma visão do mapa do Brasil. E uma tenda se estendia em cada ponto do Brasil. Olha que lindo isso, uma tenda. Ela era de cor assim, daquelas tendas antigas. E em cada estaca daquela tenda era uma mulher. Porque a tenda se estendia, mas o que segurava aquela tenda eram mulheres. E eu falei, meu Deus, que coisa linda. E eu vi uma mulher sendo levantada lá no norte. Eu vi uma mulher sendo levantada no extremo sul do Brasil, de leste a oeste. Mulheres firmes e fortes, sendo levantadas pelo Senhor. E eu queria na visão olhar quem eram essas mulheres. Elas não eram pessoas conhecidas, famosas. Mas elas eram conhecidas e famosas no céu. O Senhor conhecia elas. E eu lembro que eu compartilhei com o Rodrigo, que está aqui. Que ele é da equipe de mídias. Eu falei, Rodrigo, eu acho que nós vamos fazer alguma conferência com esse nome. Porque a tenda, porque eu vi uma tenda estendida sobre o Brasil. E eu compartilhei ainda assim, eu acredito que essas estacas são mulheres que Deus vai levantar nos próximos anos. A gente não vai ter uma mulher só levantada num lugar do Brasil. A gente vai começar a ver nordestinas, sulistas, mulheres, né, do norte do país, de tudo quanto é lugar, sendo levantadas pelo Senhor como estacas para segurar essa tenda da presença de Deus sobre o nosso país. Só que no meio da visão que eu tive, a tenda se estendia. E a palavra que vinha era Isaías 54, alarga o espaço da tua tenda, Brasil, porque transbordarás. E quando aquela tenda se estendia, eu vi ela cobrindo a Europa. E era uma coisa só. E o Senhor falou comigo, faça uma conferência chamada Tenda na Europa, em Portugal, que é a porta da Europa. Comece pela porta, porque o ladrão entra pela janela, mas quem é autorizado entra pela porta. Sempre coloque isso como algo na sua vida. Entre sempre pela porta. E principalmente pela porta que Deus abrir. Não empurre portas. Não faça força para as portas se abrirem, porque se Deus te enviou, Ele mesmo vai abrir as portas. Eu sempre falo isso, mas eu repito, porque porta fechada é proteção de Deus. Algumas portas fechadas na sua vida hoje, você sabe que são livramentos. Mas o problema é que a porta fechada a gente só vai agradecer depois, entender depois que era livramento. Por isso que entra aqui a confiança de quando que uma porta se fecha, você espere no corredor até Deus abrir a próxima porta. E a porta se abriu, e nós estamos aqui concretizando uma visão, uma palavra que o Senhor entregou. Sabe, e vindo para cá, no avião, eu comecei a falar com Deus, a presença de Deus invadiu ali o avião onde eu estava. Eu comecei a ser tão tocada pelo Espírito Santo. E eu falei, Deus, eu preciso entender o que o Senhor está fazendo. E o Senhor falou das dores do crescimento para mim. Eu passei, e eu vi uma mãe conversando com a filha, e explicando a outra pessoa, dizendo assim, a minha filha não dormiu bem à noite, ela estava com dor, uma dor muito forte na perna. E eu fiquei preocupada, ela disse, eu fui no médico, o médico falou, disse assim, mãe, isso aqui é dor de crescimento. Ela está crescendo, ela está de 6 anos para 7, 8, ali tem um salto de crescimento, um pulo, os ossos estão se esticando para acompanhar o crescimento dos músculos, e isso causa dor. E quando eu estava lá, o Senhor, nós estávamos, porque sabe que viagem é perrengue, não é, gente? Não é? A gente não vê a hora que passa aquela... E o Senhor falou comigo, todo crescimento vai gerar dor. Mas a gente esquece disso quando a gente está ali, dizendo, Senhor, faz o que Tu quiser da minha vida, me usa, me chama. Mas Ele está falando que eu posso fazer isso contigo, porque você vai enfrentar desconfortos para crescer. E nessa noite, o Senhor estende essa tenda aqui, e Ele nos convida.
E sabe aquela tenda que você pode tirar o seu calçado, aquela tenda que você pode ser você, que você pode dizer, sai, deixa eu tirar aqui a minha mochila, as minhas armas. Aqui nesse lugar você vai ser restaurada, você vai ser novamente encorajada a continuar a sua caminhada. É a tenda da presença de Deus. Essa tenda estacionou lá em Criciúma, Santa Catarina. Tem gente de Criciúma aí, gente? Há muitos anos atrás, essa tenda estacionou. E o que eu não imaginava é que essa tenda era móvel. Mas a tenda é móvel. A tenda se movimenta. E deixa eu falar uma coisa para você. O que Deus está construindo na sua vida. Se você até quiser anotar isso, você vai precisar anotar. Não se limita a um lugar e nem a pessoas. Por muito tempo eu era apegada em territórios e a pessoas, além do que eu deveria. Mas aquilo que Deus está fazendo na sua vida não se limita nem a territórios geográficos, circunstâncias e nem a pessoas. Porque no meio do processo Deus vai trocar. No meio do processo vai haver troca de guardas. Eu estava lendo sobre Davi. Quando Salomão, quando Davi então morre, Salomão pega ali o reino que o Senhor tinha entregado na mão dele. Salomão começa então a fazer a estrutura de quem ia ajudá-lo naquele governo. E Salomão faz 2 trocas muito importantes. E quando eu fui ler aquilo, eu falei, Deus, como um homem de governo, uma mulher de governo, precisa estar atenta às trocas e às transições que o Senhor vai fazer no meio do processo. Você só precisa ter raiz, sabe aonde? No céu. Eu passei por uma loja há um tempo atrás e como se fosse um objeto de decoração me chamou a atenção. Porque eu estava bem na época do livro Mulheres Enraizadas. Quem já leu Mulheres Enraizadas? É um devocional. E eu estava bem na época do livro. E você sabe quando você está vivendo uma época com Deus, parece que tudo aquilo pula para você. Deus dá um jeito de tudo comunicar com você sobre aquilo, É impressionante isso. E nem é esse negócio do algoritmo da internet, gente? Porque também tem esse negócio aí, mas é no dia a dia, E eu lembro que eu passei por uma loja, parei o carro, entrei e eu vi algo que eu não tinha visto ainda. Uma árvore ao contrário. Ela estava com as raízes para cima e ela mesma estava toda para baixo. E eu comprei eu falei, me dá isso aqui, eu vou levar para minha casa. E as raízes dela que eram a árvore. Eu falei, Deus, o que o Senhor está falando com isso? As raízes não estão na terra. O Senhor falou, não, é a tenda, as raízes estão no céu. E quem movimenta a tenda é a nuvem da presença, é ela que movimenta. E o Senhor falou para mim, não é tempo de vocês mais jogarem, lançarem as suas raízes na terra, no que a terra pensa, no que a terra está fazendo. É hora de você estender as suas raízes e plantar ela em outro lugar, no céu, lá no céu. Por isso que eu digo que essa tenda não é uma tenda que veio de Criciúma, essa tenda veio de Deus e do céu. Ela se estendeu em Criciúma, está se estendendo agora aqui na Europa. O Senhor está mudando o nosso formato de viver. É como se descesse, sabe uma embaixada? A embaixada do reino de Deus, a embaixada do Senhor Jesus aqui na terra. Ele nos convida. E algumas coisas peculiares começaram a pular para mim. Eu fui estudar sobre o tabernáculo, sobre a tenda que Moisés estabeleceu no deserto. E foram coisas tão lindas que o Senhor foi movendo ali para mim. A primeira delas é que esse tabernáculo de Moisés, ele era super, hiper, mega organizado. Amanhã eu vou falar um pouco sobre isso. Muito organizado. E já quero dizer que a organização, ela não tira o mover de Deus, ela facilita o mover de Deus. A organização, ela facilita aquilo que Deus está fazendo. Por muitos anos, nós tínhamos medo de organizar demais e matar o espírito. Mas a verdade é que quando você é cheia do Senhor, cheia da presença de Deus, não importa, quanto mais você organiza, mais o Espírito flui. Você não pode ter controle
controle, mas você pode organizar, porque o fluir da presença de Deus vai ali. E eu estava estudando e ela era cheia de regras, ela era cheia de coisas, e a tenda, ela era móvel. É tão lindo que Deus estabeleceu pessoas específicas para montar e desmontar a tenda nos lugares. Quando eu ouvi isso ali na Bíblia, eu falei, meu Deus, porque veio comigo desmontadores e montadores de tenda. Porque quando o Senhor me deu essa direção, hoje é muito fácil você fazer uma conferência, chamar muitas pessoas famosas no Brasil ou nas nações, pessoas que têm milhões de seguidores, e trazê-las junto para que o evento seja um sucesso. Mas eu descobri a não depender de homens, e não querer que o evento seja um sucesso, mas a depender da presença de Deus, que ela é suficiente para atrair as pessoas. Inclusive, eu não fiquei gritando aos quatro ventos essa conferência, e muita gente me questionou. Por que você não está falando tanto da conferência Tenda? Porque o Senhor me deu uma ordem. Fale para quem possa, só fale no tom que só para quem está perto o suficiente para ouvir, escute e vá. Não grite. Porque eu não estou chamando os 30 e poucos mil de Gideão, eu quero os 300, o Senhor falou comigo. Os 300 que manejam bem a palavra. Então eu poderia fazer um grande movimento, num lugar até muito maior, mas o Senhor falou comigo, não. E o que dentro da tenda é o que vai ser movimentado. Sabe, o pessoal que toca com a gente aqui, os ministros de louvor que estão com a gente, são pessoas normais, que congregam numa igreja, que têm filhos, que são casados, pagam as suas contas. Pessoas que servem voluntariamente a igreja. Pessoas que têm os seus trabalhos, seu sacerdócio também. Não são pessoas famosas, não são pessoas que são hiper mega conhecidas, nem carregam uma canção, mas são pessoas que carregam a presença de Deus. E o Senhor falou comigo, você vai trazer aqueles que estão lá dentro, que estão junto com você. Sabe, eu quero dizer para você que o Senhor vai te ensinar a valorizar o que já está dentro da tua casa, dentro da tua igreja, dentro da tua vida. Talvez você não enxergou ainda, mas o Senhor te deu pérolas e pedras preciosas nesse tempo. E aí veio as fominhas lá do Brasil também, desmontar e montar a tenda aqui. Gente que largou tudo, eu sei que tem gente que veio de Goiânia. Gente, quem que veio do Brasil para essa conferência? Levanta a mão, olha aí, gente. Vocês são os desmontadores e montadores de tenda para esse tempo. Eu declaro a unção de Deus sobre a vida de vocês. Mas aquela tenda de Moisés, ela era uma tenda cheia de regras. E isso vai falar muito para a gente do que era a antiga aliança. Cheia de regras. Que às vezes nós nem poderíamos e não conseguiríamos carregar. É o filho de Agar, é Ismael, né, que não foi gerado pela vontade de Deus, mas aí eu descobri que existe uma outra tenda. Mesmo que a tenda de Moisés fosse a tenda do encontro. E olhem isso, lá em Êxodo, você vai ler. Quando Moisés sobe aquele monte, a presença de Deus invade aquele monte, Deus dá para ele as ordens de como seria a construção do tabernáculo. E o que seria o tabernáculo? O lugar onde Deus habitaria no meio do povo. Lembram que Moisés fez um pedido? Não nos faz sair desse lugar sem a tua presença. E o Senhor disse assim para ele, eu mesmo acamparei com vocês. Eu mesmo estarei junto com vocês. E a Bíblia diz então que eles montam uma tenda, um tabernáculo. Mas quem que desenhou o tabernáculo? O próprio Deus. Lá naquele monte, Ele faz o desenho de como seria. E aqui eu quero dizer para você, Deus é especialista em entregar projetos prontos nas nossas mãos. Por isso que quando você, é muito forte isso, quando nós vamos a um retiro, eu quero dizer para você, não desperdice os retiros que a sua comunidade de fé faz. Não desperdice os momentos de oração que você é convidado, porque principalmente quando nós nos retiramos.
Por exemplo, você está aqui nessa conferência, você se retirou da sua casa, você retirou do seu lugar para ouvir a Deus. Quando nós nos retiramos, Deus fala conosco. Quando o Senhor me deu Casa de Isabel, quando nasceu Casa de Isabel, eu nem imaginaria o que se tornaria o Casa de Isabel. Hoje, nós temos o Casa de Isabel em si, estamos perto de 100 mil alunas. 100 mil pessoas no Casa de Isabel. E a gente fica assustado, porque quando o Senhor me deu o Casa de Isabel, foi numa conferência que eu fui. Eu saí de casa, peguei minha mala, sem expectativa nenhuma, não foi na minha terra. Porque quando nós estamos dentro da nossa casa, com os nossos, a nossa visão fica limitada. Deus tem que retirar a gente. Quando Deus me tirou de lá, que eu sentei no meio da multidão numa conferência para ouvir a voz de Deus. Eu não sei se você chegou aqui com esse coração, mas eu te encorajo a ter esse coração. Eu falei, Deus, eu vim aqui para te ouvir, para me dirigir. O que eu preciso entender que eu ainda não entendi, o que eu preciso ver que eu ainda não vi. No meio da multidão, enquanto um pastor falava, o Senhor falou assim comigo: eu vou levantar no Brasil e nas nações uma casa, chamada Casa de Isabel. Eu ouvi o choro das Marias, que carregam palavras proféticas, mas não tem uma casa de treinamento, um lugar de encorajamento, alguém que acredite nelas. E o Senhor falou: eu te chamei para esse tempo e para essa hora. E eu logo pensei, uau, que lindo, é um retiro. E já me organizei para fazer um retiro de mulheres. Veio a pandemia. O hotel estava quase com o contrato assinado. Deus me livrou, porque veio a pandemia e fechou tudo. E eu falei, então não era de Deus. Já passou por isso? Então Deus não quer que eu faça. Existem portas fechadas que te impulsionam para a porta certa. Elas não são só livramento, elas são respostas de Deus. Porque aquela porta fechada me trouxe essa sensação. Então não era, Deus respondeu. Meu telefone toca. Um pastor que me pastoreia disse assim: você é uma mulher que tem respostas para esse tempo. Eu vi uma mentoria online que estava alastrada por todo o globo terrestre. Enquanto o globo girava, era pontinhos, 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 pontinhos. E o Senhor está levantando um exército de mulheres. Não tenha medo. E eu falei, é o Casa de Isabel. Mas foi ouvindo ao Senhor. Então abra o seu espírito, o seu coração para você ouvir a Deus nesses dias. Sabe, projetos assim como Moisés recebeu, detalhados. Se você lê em Êxodo, é lindo de ver. O Senhor dá cor da tenda que ia, sabe, Ele dá cor. Ele dá inclusive as medidas da mesa. Ele dá instruções específicas. Eu te abençoo, mulher, para que você não ande perdida, mas que você tenha encontros profundos com Deus. E Ele começa a te revelar projetos detalhados. Ainda que os outros digam, isso não vai dar certo, você diga, eu sei quem me comissionou, eu sei quem me chamou. Moisés sabia. Inclusive Deus fala para Moisés: agora eu quero que você vá até o povo e diga para eles que o recurso está na mão deles. E que eles comecem a entregar aquilo que precisa ser preparado. Eu quero dizer para você que enquanto um projeto que é um bebê nasce, Deus providencia todo o enxoval. Tem mulheres grávidas aqui? Levanta a mão, você que está grávida aqui. Que coisa linda. Eu quero declarar uma palavra para você. Junto com o filho, junto com esse filho, vem o sustento. Junto com o filho, vem toda a provisão necessária do céu sobre a sua vida, em nome de Jesus. Você que está gestando projetos de Deus, junto com a palavra profética, junto vem um enxoval daquilo que Deus está levantando você para se mover. Seja forte e corajosa, não tenha medo. E Moisés desce, e a Bíblia diz que é uma tenda do encontro, e é lindo de ver, porque ali o Senhor falava com Moisés face a face, como quem fala a um amigo. E essa foi sempre a minha oração. Quando eu me ajoelhava lá na minha casa, eu levantava as minhas mãos para cima. Eu não tinha
pastoreio ainda, eu não tinha nada. E ainda não continuo tendo nada. Eu levantava as mãos e dizia: eu quero ser tua amiga. Eu acho que o maior título, o maior título que a gente pode receber na vida é ser amiga de Deus. É poder conhecê-lo, ver as facetas de Deus que ninguém ainda não viu. É caminhar por lugares que Ele abriu para você entrar. E Moisés recebe as instruções. É lindo de ver, só que olha que forte o que Deus já estava apontando. O tabernáculo ainda não havia sido construído. Sabe o que é que Moisés faz? Ele faz a própria tenda dele. Lá fora, longe, e era naquela simples tenda que a presença de Deus descia. Sabe de uma coisa? Enquanto você não tem um recurso, enquanto você não tem tudo para construir, faça com que está na sua mão. Você está esperando, quando eu tiver todos os recursos, quando Deus enviar tudo, aí sim. Não, começa a ser uma bênção onde você está agora. O Senhor talvez tenha levantado muitas mulheres que estão aqui para serem pastoras do rebanho. Quando eu digo pastoras, não é pastora de título, mas é pastora de chamado. Você é uma mulher aconchegante, onde você está, você cuida de gente, não adianta. E parece que as pessoas que precisam correm para você. Você conhece gente assim? Corre para ela. Tem mulheres que num raio de 100 quilômetros, se tiver alguém com depressão, alguém sofrendo, essa pessoa vai te achar. Vai chegar até você, porque existe um chamado de pastoreio, de cuidado. Aí você pensa, mas eu não tenho ainda o óleo na minha cabeça. Mas eu não tenho ainda o tabernáculo pronto. Eu não tenho isso aqui. Ei, monta uma tenda fora do acampamento e deixa Deus vir nessa tenda e te visitar na simplicidade da sua vida. O Senhor está chamando eu e você para montar uma tenda fora do acampamento, um lugar secreto, onde eu e você desfrutamos da presença, porque Ele vai vir. Eu lembro que antes da reunião de mulheres ser o que ela é hoje, antes de ter conferências, a minha tenda no acampamento eram 4 amigas, que um dia se olharam e falaram assim: estou apaixonada por Ele, por Jesus. Eu também. Os cultos já não alimentavam mais a gente. A gente saía da igreja com aquela sensação de fome. Eu dizia, crente não pode ser só isso. Tem que ter mais. E aí, nós 3 com filho pequeno no braço, só uma que não tinha. As 3, a Vitória tinha 1 ano, nem isso, acho que nem tinha 1 ano. Mas o que a gente faz com os bebês? Os homens cuidam. A gente foi corajosa, né? Mas eu quero dizer, deixe os seus filhos desfrutarem da paternidade que eles têm. Deixa o pai cuidar. Deixa eu falar uma coisa para vocês engraçada. Se eu achar, eu vou bater foto quando eu chegar no Brasil. Mas um dia eu fui numa conferência em 2006, numa conferência. A Vitória tinha 2 anos, quase fazendo 2 anos. A Vitória, minha filha, que já casou. Eu fui numa conferência e eu fiz, atrás do caderno eu deixei as instruções. Porque eu deixei ela com o pai. Primeira instrução, ela precisa comer. Tipo assim, eu fui muito específica. É quase assim, ela respira, né? Ela precisa ter a fralda trocada de tantas em tantas horas. Se você começar a conversar com alguém, não se distraia. Porque ela corre rápido e pode ir para uma estrada sozinha. Nesse período, não vá a jogos de futebol. Não deixe pessoas estranhas frequentar a nossa casa. Não deixe ela com ninguém. Mas eu aprendi, apesar de todas as instruções, a permitir que as minhas filhas desfrutassem da paternidade. E naquela época a gente fez isso. Cada uma entregou o seu bebê para o seu marido e disse: nós vamos orar. A minha tenda foi fechar a porta do quarto da minha casa, da casa da minha amiga, da casa da outra amiga. Nós sentar no chão e se olhar e dizer: vamos buscar Ele.
E a gente buscava ele. E sabe o que acontecia? O céu descia, porque na tenda que Moisés construía, que ainda não era o tabernáculo, ele também vinha. E a presença de Deus vinha naquela tenda, desenhando tudo o que ele ia fazer nos próximos anos. E de 4 amigas, apaixonadas pela presença de Deus, uma delas está aqui comigo, até hoje, junto. De 4 amigas, desesperadas e apaixonadas pela presença de Deus, o Senhor tem levantado milhares e milhares de mulheres pelas nações. Não despreze as suas tendas fora do acampamento sozinha. E se você ainda não tem, construa uma com o que você tem. A tenda de Moisés, essa tenda do encontro, era muito simples. Inclusive era ali que Josué ia até com ele, mas Josué ficava tão fascinado, porque aquela tenda tinha a presença de Deus. Só que eu queria que você abrisse Amós 9:11. O que eu estou mais impactada é que no Brasil agora a gente é 6, sei lá, a hora do rush, de buscar filho na escola, e a mulherada está online aqui. Está online aqui. Firme e forte, estou lendo aqui os comentários delas, que Deus abençoe. Cada mulher que está online, que está ao vivo, para que a unção escorra, que a unção encontre vocês no poder do nome de Jesus, aonde vocês estiverem. Que a glória do Senhor toque vocês, que a presença entre nos carros, se estiver em hospitais, escolas, esperando filho, dentro de casa, aonde estiverem, que a presença venha sobre elas em nome de Jesus. Só que em Amós 9:11, diz assim, há uma promessa: naquele dia eu levantarei a tenda caída de Davi, e eu consertarei as suas brechas, eu reedificarei as suas ruínas, eu reerguerei como nos dias antigos. E eu falei, Deus, mas então não é a tenda de Moisés? O Senhor falou, não, existe uma tenda que é a tenda de Davi. E a tenda de Davi, eu estava estudando, eu achei a coisa mais linda. Porque a tenda de Davi, ela foi um tabernáculo especial, montado pelo rei Davi para abrigar a arca da aliança, que ficava dentro da tenda de Moisés. Diferente do tabernáculo de Moisés, que tinha várias divisões, rituais sacerdotais, rígidos, a tenda de Davi era um local de adoração livre, contínua e acessível a todos. A tenda de Davi estava apontando para quem viria. Jesus viria. Jesus tiraria uma religião pesada, rígida dos fariseus, focada em regras, em rituais. Jesus então seria o novo e vivo caminho, aquele que daria livre acesso a todos. O véu iria se rasgar e todos nós teríamos acesso à presença de Deus. Essa tenda, e é por isso que a promessa que nos últimos dias era essa tenda que ia ser resgatada. E o Senhor está falando para mim e para você, existe uma tenda para ser resgatada nesses dias, e é a tenda da presença. Por muito tempo nós, como igreja no Brasil e talvez até nas nações, nós nos iludimos muito durante o meio do caminho. Nos preocupamos muito com os requintes da tenda. E eu posso dizer que estávamos muito estruturados. Estávamos muito preocupados com a estrutura, muito preocupados com o que está fora. E o Senhor está dizendo, eu chamo vocês de minha tenda, que é o que nós somos. E Ele diz, essa tenda, ela não está apegada na terra, mas é uma tenda móvel. A minha presença é móvel. Aonde você estiver, você carrega a minha presença. Mas o Senhor diz o seguinte, o Senhor diz que Ele restauraria. Vocês lembram da palavra que eu acabei de ler em Amós? Naquele dia eu consertarei as suas brechas. E eu queria falar sobre 3 coisas que Deus vai começar a fazer agora nessa estação. Primeiro, o Senhor vai consertar as brechas. Nós passamos por um movimento há pouco tempo, que muitas pessoas caíam no poder de Deus. Vocês lembram disso? Que as pessoas oravam e as pessoas caíam no poder.
A gente viu esse movimento varrendo os Estados Unidos, chegou no Brasil, acessou muitos lugares também aqui na Europa, em vários lugares. As pessoas caíam pelo poder de Deus. O movimento pentecostal foi um movimento muito forte. Mas a gente via pessoas caindo no poder de Deus, mas se levantando com um caráter totalmente desaprovado por Deus. O que a gente tem visto muitas vezes é como a igreja de Coríntios. A igreja de Coríntios era uma igreja muito carnal. Ela tinha muito dom, ela cantava muito bem, ela falava muito bem. Mas os bastidores dessa igreja eram bastidores reprováveis. Existiam brechas enormes, onde o inimigo poderia entrar a qualquer momento. Brechas no caráter, ainda se mentia, ainda se enganava. Ainda, escute, existia relacionamentos que não eram aprovados por Deus. Existia no meio prostituição, mentira, engano, traições. Era uma igreja que louvava de boca, mas o coração estava longe do Senhor. E a gente vê cada vez mais, as estatísticas dizem que os evangélicos no Brasil estão crescendo muito. Mas a gente vê ao mesmo tempo uma sociedade que não é impactada por esse crescimento, porque só existe pessoas que estão convertidas a um ritual ou a uma denominação, mas que não permitem serem consertadas, curadas, moldadas pelo Senhor. E para essa tenda da presença de Deus vir, para a presença de Deus estar no nosso meio, o Senhor está falando: eu consertarei as suas brechas. Que caia aqui hoje toda a culpa, todo o peso que você carrega. Eu quero dizer uma coisa para você: o passado é uma roupa que não te serve mais. Você vai precisar deixar o passado. Tem muitas mulheres que estão caminhando, mas não conseguem abandonar o passado. E às vezes você vê ou ouve eu falando isso e pensa assim: mas é um passado difícil, um passado doloroso, tenho dificuldade de perdoar. Mas eu não estou falando só de um passado difícil, eu estou falando também de coisas boas que passaram. Existem coisas na nossa vida que passaram, e você vai precisar vestir a roupa nova dessa nova estação, do tamanho, da estatura que você está. Vocês lembram quando Ana ia visitar Samuel, quando ela tinha entregado Samuel? Ela entregou Samuel a Eli, mas a Bíblia diz que todo ano ela ia e ela confeccionava uma estola sacerdotal, uma roupa nova para que Samuel fosse vestido, porque ele ia crescer. Você vai precisar revisitar o seu chamado, coisas que você entregou para Deus, e permitir que uma roupagem nova esteja sobre ele. Aquela roupa vai embora, não serve mais. É por isso que muitas vezes você não tem conseguido caminhar e nem entender o que Deus está fazendo, porque você não está confeccionando algo novo do tamanho, da estrutura que Deus te entregou. O que Deus faz, escute o que eu vou falar, é na medida, precisa ser compatível. O odre precisa ser compatível com aquilo que ele vai receber. O Senhor está instruindo, Ele quer reparar as nossas brechas. E eu quero deixar esse alerta: se existem ainda brechas na sua vida, o Senhor não vai derramar nada, porque se Ele derrama, se perde. Inclusive os céus estão assim: eu tenho aqui vinho novo para derramar sobre ela, eu tenho aqui sonhos e projetos, mas se eu expor ela agora, ela vai morrer no processo. Eu não posso derramar. A vida dela está cheia de brecha, tem mentiras ainda, tem engano, tem falta de perdão. E se eu derramo, eu perco tudo. Então o céu retém sobre você, é como se estivesse pairando sobre você coisas que Deus quer fazer, bênçãos, e o Senhor quer derramar, só que Ele não pode, porque vai se perder. Eu pergunto: você colocaria o seu suco favorito num copo todo rachado? Ou você colocaria o seu perfume favorito num frasco todo cheio de brechas? Não. Porque haveria perdas e desperdício. É por isso que às vezes você ora e pede, e Deus não derrama, mas é porque existem brechas que precisam ser consertadas. E eu queria te encorajar a nessa hora, agora mesmo, fechar os seus olhos e orar diante de Deus. E pedir ao Senhor: Senhor, talvez você até já saiba qual é a brecha,
Mas que você pedisse ao Senhor, coloque luz, Pai, nas brechas do meu coração, da minha vida. Talvez existem coisas que precisam ser consertadas, porque Ele fala, eu consertarei as suas brechas. Ele vai tapá-las. O Senhor fala para algumas mulheres aqui, onde existia culpa, o Senhor está arrancando agora no poder do nome de Jesus. Algumas mulheres que estão aqui vão precisar voltar para os seus lares e fazer confissões difíceis. Talvez você vai precisar confessar. A Bíblia fala em Tiago que quando você confessa o pecado uns aos outros, você é curado. Quando você confessa para Deus, você é perdoado. Mas ao confessar pecados uns para os outros, nós somos sarados. Tem pessoas que estão aqui que você nem pratica mais esse pecado, mas isso é algo guardado dentro de você, você nunca confessou. Isso está falando quando nós confessamos, nós somos curados. E procure alguém da sua confiança, alguém que tenha credibilidade na sua vida, que não vai te expor, mas confesse. Feche as brechas da sua vida, em nome de Jesus. Não permita uma fagulha, não permita uma brecha do inimigo. A Bíblia diz, eu consertarei, o Senhor que conserta, você só se derrama para Ele, porque eu consertarei as suas brechas. Quando você conserta, quando você espera o tempo certo, o Senhor faz aquilo que só Ele poderia fazer. Em segundo lugar, eu reedificarei as suas ruínas. Eu lembro que quando o Senhor me achou, eu estava em ruínas. Eu caminhava sobre as ruínas. Quando eu sou cristã de berço, meus avós eram ministros do Evangelho. O meu avô abria muitas igrejas, a minha avó cuidava da assistência social. Olha que interessante isso hoje, como a Abapai é muito isso. A minha avó tinha uma casa de assistência social e na igreja que eles congregavam, a minha avó cuidava da parte social das pessoas. E meu avô, ele abria a igreja nos lugares que não tinha, nos lugares mais remotos. Ele abria, estruturava uma igreja e depois ele ia para outro lugar. Então hoje, quando eu olho para a Abapai, eu olho para aquele social, né? Queria tanto que vocês pudessem ver o social. Que vocês pudessem ver o que Deus está fazendo lá. É a coisa mais linda. Estamos devolvendo dignidade para pessoas. A igreja está sendo relevante dentro da cidade. Não é mais a igreja pedinte na prefeitura, trocando votos, se prostituindo com o prefeito, se prostituindo com a política. Mas é uma igreja pura e santa, que está dizendo assim, eu estou aqui para fazer a diferença. Eu estou aqui para oferecer ajuda. Não é uma igreja que por gasolina, por uma van, por isso e por aquilo se vende. Mas uma igreja que está sendo vista relevante na cidade. Porque se nós não confiarmos no Senhor, nós já estamos o traindo, confiando em outras pessoas. Ele tem ciúmes de nós. E eu lembro que eu queria trazer social aqui, que ficou pronto agora. Mas lembra que a estrutura não é móvel? A tenda é móvel? Eu pude colocar dentro da tenda as pessoas, a estrutura não. Eu trouxe o mídias, lá da Abapai está aqui. Eu trouxe o pessoal do louvor, eu trouxe parte da liderança. Porque pessoas são tenda, a tenda que Ele construiu, que Ele resolveu morar. Mas, mesmo sendo cristã de berço, eu não tinha um encontro real com Jesus. Quando eu falava glória a Deus, Jesus, aleluia, tá bom, uma coisa tão normal para mim. Mas foi quando o meu casamento passou por uma turbulência muito grande. E que a gente até chegou ao ponto de uma separação. E Deus restaurou a nossa vida. Foi ali que eu conheci Jesus. Que um dia Ele me olhou. E me amou como nunca ninguém me amou. E acreditou em mim. Foi ali. No meio daquelas ruínas. Lembro que eu falei assim para o Senhor. Mas eu estraguei tudo. Porque está tudo destruído. E o Senhor, como alguém misericordioso e amoroso, me olhou enquanto eu tentava consertar os cacos sozinhas. Ele disse para mim, filha, eu vou reaproveitar boa parte disso aqui.
Eu vou usar isso aqui. Eu falei, Deus, como o Senhor vai usar isso aqui? Porque é uma vergonha. E Ele falou, filha, no lugar de vergonha é dupla honra. Eu vou usar parte daquilo e vou dar um significado. E vou trazer você para um lugar novo. Ele reedificará as suas ruínas. Quando Neemias está lá restaurando os muros, a Bíblia diz que Sanbalat e Tobias começaram a rir, falar, essas pedras queimadas. E foram de muitas de pedras queimadas que foram usadas, que já foram uma vez entulho, agora eram usadas para reedificar os muros da cidade. Eu quero declarar que aquilo que você até despreza da sua história vai fazer todo sentido lá na frente. Partes da sua história que você diz, eu não sei por que existe isso na minha história. Eu não sei se você já desejou, mas eu já, uma borracha mágica para pagar partes do meu passado. Ai, eu queria. Quem queria? Bem grande, né? Eu queria voltar lá atrás e apagar. Senhor, não, essa parte não precisa. Eu não sei onde é que eu estava com a cabeça nesse momento aqui. Mas o Senhor não nos deu uma borracha mágica. Mas Ele nos deu algo, Ele fala assim, dos teus pecados eu não me lembro mais. Eu joguei no mar do esquecimento. Mas eu vou usar o que para você era vergonha, para dupla honra. Então no lugar que você foi mais ferido, talvez, vai ser o lugar que Deus mais vai te usar para curar. Lembram daquela frase? Ferida fechada, ministério aberto. Sabe, dos escombros, daquilo que você pensa, do que caiu, o Senhor vai fazer algo novo, Ele vai resgatar, Ele vai restaurar, Ele vai reedificar as suas ruínas. Você que talvez passou por um divórcio, por uma destruição na sua família, muitas de nós aqui vieram de lares destruídos, disfuncionais, não tivemos base, estrutura. Quando o Senhor veio, Ele precisou trazer uma mudança, uma transformação. Mas muitas enfrentaram no meio do caminho o abandono, o divórcio, a rejeição. E você anda no meio de ruínas e você não consegue mais se encontrar. Parece que as coisas não estão mais fazendo sentido. O Senhor está falando para você, mulher, especificamente. Ele vai pegar as ruínas do que já foi um dia e Ele vai restaurar. Eu declaro sobre você, você que está sem esperança, Ele vai... Eu posso me lembrar que o ano era 2006. Eu estava no meu quarto orando. E eu estava estudando sobre o país de Gales, que é aqui na Europa. Do avivamento que Deus fez. Vem alguém de Gales aí, de perto de Gales? Tem alguém? De Gales? Perto de Inglaterra? Tem Inglaterra aqui? Aleluia! É bem pertinho. Um dia eu vou lá, em nome de Jesus. Só que eu estava lendo o livro do Rick Joyner, Mundo em Chamas. Alguém já leu esse livro? Ele foi descontinuado, ele não tem mais, mas esse livro é incrível. E ele começou a contar que Gales, a história de Gales se parece muito com Criciúma. Porque Gales era uma cidade que tinha muito carvão, que tinha extração de carvão mineral. E toda aquela economia era em torno da parte do carvão. Criciúma é a menina do carvão do Brasil, né? Foi ali que as maiores, né, encontraram muito carvão, mineradora, tudo era dali. E até o meu avô, que era pastor, também era mineiro das minas de carvão. Não é mineiro de Minas Gerais. Tem mineiro aqui de Minas Gerais? Mas era mineiro do carvão, gente. Do minério. E eu até conto uma história do meu avô, debaixo da mina. Isso ele contou para mim quando eu tinha 6 anos. Ele me contava as histórias, ele estava contando para nós.
que a minha avó fazia a marmita dele levar para a mina. Então eles desciam muitos metros de profundidade para extrair o carvão. E meu avô era um daqueles que extraía realmente o carvão ali da mina, né? E abaixo, assim, muitos metros abaixo do chão, eles, naquela situação toda, eles levavam a marmita para poder, não dava tempo de subir para almoçar, eles comiam lá embaixo mesmo. E numa daquelas, os colegas de trabalho do meu avô riam muito dele, porque naquela época não era legal ser crente, né? Há uns 40 anos atrás, não era chique ser crente, não era moda. Era, na verdade, as pessoas que eram consideradas assim, cultura, sabe? Era horrível, assim. Eu lembro, a minha mãe fala que, como filha deles, ela passou muito bullying, que agora a gente fala bullying na escola. Mas o meu avô, por ser cristão, ele era muito zoado e tudo. E o meu avô sempre tratou com muito amor essas pessoas. Até que um dia, debaixo da mina, o meu avô foi almoçar e quando ele abriu, a marmita dele tinha pedras. E tinha os caras rindo dele. Agora faz a pedra transformar em comida. Tu não é crente? Então por que tu não ora para essa pedra aqui se transformar em comida? Ele fechou a marmita, se ajoelhou no meio daquela mina e disse assim: Pai, obrigada. Obrigada porque o Senhor tem cuidado de mim. Obrigada porque hoje eu posso jejuar. E eu quero entregar esse jejum a Ti. E eu quero orar pela vida dos meus irmãos. O Senhor os abençoe. Aqueles homens vieram chorando oferecer a comida deles para o meu avô. E ali mesmo, todos eles entregaram a vida para Jesus. Todos eles. E o que aconteceu lá perdura até hoje, porque eu aqui hoje na Europa posso contar o testemunho de um homem que escolheu que Deus reedificasse das ruínas. Você não tem noção de quando você responde com o que o céu responderia, o que pode acontecer. E o meu avô mineiro, então eu tinha uma noção muito grande do que é Minas de Carvão. E Gales era uma cidade também. E a história conta no livro que o avivamento surgiu debaixo das minas. Evan Roberts era um dos avivalistas e ele falava, e gente, era tão lindo que as pessoas iam para as delegacias confessar os seus pecados. A sensação de arrependimento era tão grande. E eu lembro que naquele dia eu estava lendo isso. E eu lembro que eu fui para fora da minha casa. Toquei no chão da minha casa, na terra mesmo lá. E eu falei: Deus, esse chão aqui, Criciúma, debaixo das minas desse carvão, o que aconteceu lá, eu peço que aconteça aqui. Eu chorava, eu gritava. Eu lembro, vou contar essa história para vocês, vocês vão achar até engraçado, mas as loucuras que aconteceram antes de tudo acontecer lá. Um dia nós decidimos fazer, olha isso, como isso tem a ver com o que está acontecendo hoje. O Senhor me deu uma direção um dia que as nações iriam ceiar juntas. E a gente cuidava de prostituta, presídio, a gente estava nos bairros carentes. Era uma galera que andava junto. E eu chamei assim: pessoal, Deus me deu uma direção para a gente ceiar junto lá em casa hoje. E eu não sei quantas bandeiras de nações vocês têm, mas levem elas, porque nós vamos colocar as bandeiras e nós vamos ceiar. Eu não sei quem que está aqui hoje, que estava nesse dia lá. E a gente botou as bandeiras e começamos a orar em cima das bandeiras. E eu estava com uma roupa preta. Vocês sabem, eu até compartilhei esses dias isso. Vocês sabem, lembra daquela época que estava na moda aquela manga morcego? Lembra? Que a manga vinha assim grudada, né? E eu estava com um vestido preto de manga morcego, assim. E nós estávamos lá orando. E no meio, e o Espírito Santo veio com força. Nós ali ceiando e profetizando sobre as nações. E o Senhor nos daria as nações, que o Senhor estava abrindo as portas das nações para nós. Só que eu nem passaporte eu tinha na época. E aí, nenhum de nós, na verdade, ali. E nós estávamos ali orando, profetizando. E uma das meninas que estavam com a gente, o irmão dela havia sido assassinado há poucos meses. E ela estava muito triste.
E ela estava muito mal. E o Senhor me deu uma palavra para ela. Ela estava muito abalada. E o Senhor disse assim: diga para ela que eu sou o fundamento dela. E o meu marido, Telmo, ele ama jardim, que até escreveu um livro sobre lições do meu jardim e tal, sobre essas coisas. E o Telmo tinha uma mania de escrever na grama, com a máquina de cortar grama. E ele tinha escrito bem grande na nossa grama, Jesus. Um dia eu vou postar essa foto para vocês vão lembrar do testemunho que eu estou dando. E ele escreveu Jesus na grama. E eu fui para cima dessa menina e falei: ele é o teu fundamento. Vocês sabem como eu não sou discreta. Ele é o teu fundamento. Eu sacudia ela. Então você não precisa ficar abalada, porque ele é o teu fundamento. E na hora Deus me deu uma direção: leva ela para cima do nome escrito lá na grama. Eu, claro, o fundamento é Jesus, vem cá. Peguei ela pelo braço, ela não entendeu nada. Eu abri a porta, eu botei ela ali no meio do Jesus mesmo, sabe? Do S ali, do meio. E eu falei: fica aqui, porque ele é o teu fundamento. E ela, aquela coisa. Aí veio uma outra, pegou um ancinho que tinha de grama e disse assim para mim: entrega para ela não largar o arado, para ela. Aí eu dei o ancinho na mão dela: segura o teu chamado, tu não vai perder o teu chamado, Deus é contigo. E ela com aquele ancinho na mão. Nisso, os vizinhos estavam vendo aquilo. Chega na minha casa 5 carros de polícia. 1, 2. Eu falei: Telmo, aconteceu uma desgraça, só pode. Aí eu lá ali no meu momento ali, falando em línguas, enxuguei as lágrimas, falei: meu Deus, o que houve? Daí aí o policial veio assim com a arma, olhando. Galera, coisa de crente. Aí eu assim: o quê? Ele assim: não, que a gente recebeu uma denúncia que tinha aqui um pessoal fazendo satanismo. Sério que tinha uma mulher da capa preta. Uma mulher da capa preta fora, dando de pau em outra. Gente. Aí eu falei: não tem nada de satanismo não, minha filha. Aqui é filha do Deus vivo, do reteté. Vem pra cá que vocês vão ver. Daí ele falou: Pai do Senhor, eu sou crente também. E já soltou uma língua estranha. Faz esses barulhos aí para vocês verem que bênção que é. Tudo isso, debaixo desse chão, eu falei: Criciúma vai ver um avivamento. Reunião de mulheres, de 10, começou 40. Quando chegou 70 mulheres, eu pensei: é fogo de palha, vai passar. Não passou, 100. Quando chegou a marca de 300 pessoas por reunião, eu começava a passar mal antes. Eu passava mal antes, passava mal, Deus vinha com graça, eu voltava: ai Deus, agora deu, né? E aí algum pessoal falava assim: igreja da modinha, fogo de palha, vai passar. E a coisa foi crescendo. Hoje, 3.000 mulheres se reúnem nas últimas reuniões, não coube. Porque o lugar que você bota os seus pés, que você bate, diga assim: esse lugar é do Senhor. O Senhor está falando para mim e para você: eu vou te reerguer. Eu vou reerguer, mesmo das situações mais difíceis, Ele vai te reerguer. Tem mulheres aqui que precisam urgentemente serem ressuscitadas espiritualmente. A sua amiga do lado não sabe como você está, mas você não está bem. Algumas coisas, a chama parece que está se apagando. Parece que você não está mais conseguindo crer como você cria antes. Você corre para o Senhor e diz: Senhor, será que eu estou perdendo o amor? Será que eu não estou mais conseguindo? E o Senhor veio aqui. Hoje vai ser um dia que Deus vai te ressuscitar, mulher.
Profetas que estão com a boca fechada, que não conseguem mais liberar palavras proféticas. Mulheres que estão aqui, que não conseguem mais fluir naquilo que Deus chamou você para fluir. Ele está te levantando hoje, te reerguendo hoje. Eu queria que você ficasse de pé nessa hora.